Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Jeremias foi muito impopular no seu tempo. Ele não fez ibope nenhum, não agradou as pessoas que ouviam suas profecias, ninguém se converteu com a palavra dele. No entanto, ele era um profeta necessário, foi usado por Deus, não fez sucesso, mas Deus precisou de um profeta daquele jeito. E foi assim desde o início, quando aproximadamente aos 16 anos de idade ele foi chamado pelo Senhor. Ele disse: Senhor, eu não passo de uma criança. O Senhor disse: eu preciso de você e vou usar você. Então é preciso que você saiba que não vão ouvir a sua palavra, mas eu vou precisar que você fale. E assim foi durante todo o ministério dele até o final, até morrer, longe do seu país, que já tinha sido destruído. Um pouco estava no cativeiro e ele foi para o Egito e provavelmente foi assassinado lá no exercício do ministério dele, na obra do Senhor. Você está pronto a dar a sua vida pelo Evangelho? Se tiver que enfrentar situações difíceis, você vai ficar fiel a Deus? Bom, no capítulo 11, Deus falou com ele a respeito da situação calamitosa da vida espiritual daquele povo. O povo estava no pecado. E no capítulo 11, versículo 15, Deus diz: que direito tem na minha casa a minha amada, ela que cometeu vilezas? Acaso, ó amada, votos e carnes sacrificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltarias de prazer. Bom, Deus continua falando aqui, dizendo que o pecado era grande. Deus estava considerando aquele pecado, queria castigar o povo por causa do pecado. E aí o profeta, entendendo aquela palavra, mais adiante, no capítulo 12, versículo 4, diz o seguinte: até quando estará de luto a terra? E se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem: ele não verá o nosso fim. Ou seja, as pessoas desprezam a Deus, vivem no pecado, praticam a maldade e Deus age, castiga, mas eles não entendem. Aí o Senhor conclui mais adiante no versículo 13 o seguinte: semearam trigo e cegaram espinhos, cansaram-se, mas sem proveito algum. Envergonhados sereis dos vossos frutos do pecado, por causa do brasume da ira do Senhor. Brasume é de brasa, a ardência da ira de Deus contra o pecado. Este era o quadro, em muito semelhante ao de nossos dias. É um quadro de acomodação espiritual. O povo que se chama pelo nome do Senhor se acomoda e deixa entrar o pecado, e gosta do pecado, e recebe o pecado, e adota o pecado, e vive no pecado, mas não deixa de praticar a religião. Continuam oferecendo a Deus sacrifícios e fazendo votos. Continuam, mas Deus diz: não adianta. Eu não aceito, não tem proveito, isso não vai salvar vocês, não vai trazer benefício espiritual. E eu vou continuar a castigar vocês com as forças da natureza, com todas as ameaças que eu já fiz na Bíblia. Eu vou continuar a castigar o pecado de vocês. É por isso que vocês vão ver essa situação. Trabalham muito e colhem pouco.
Vocês vão colher o fruto do pecado, espinhos e mais espinhos. Vocês vão trabalhar e se cansar sem proveito algum. Este é o quadro. Um país, uma nação, depende do seu povo que se chama pelo nome do Senhor. O que abençoa o Brasil é a bênção de Deus, através do povo que clama a Ele. Houve uma época em que aqueles que buscavam a Deus no Brasil, embora poucos em número, eram zelosos de uma vida moral correta, de uma prática religiosa fiel a Deus. As igrejas eram locais de se buscar a Deus. Hoje as coisas estão mudando. As igrejas são palco de política, as igrejas são palco de shows, de brincadeira, de programa social, de paquera. As igrejas são local de distração, entretenimento religioso e nenhum compromisso com Deus e muito pouco de oração. Mas continuam cheios de programas e há igrejas que têm reunião todo dia. Um monte de reuniões para não agradar a Deus, porque o Senhor diz, não é isso que eu quero. A vida de vocês está no pecado, o país sofre as consequências e vocês não se arrependem, não se voltam para mim, vocês continuam suas práticas religiosas, mas não se arrependem dos pecados. Acaso na minha casa, o Senhor diz, vocês vão tolerar o pecado enquanto fazem votos e oferecem sacrifícios? É por isso que eu vou continuar a castigar o país de vocês até que vocês se arrependam. Bem, vamos trazer isto para nossos dias. Deus não se agrada de uma religiosidade vazia. Há quem disse o seguinte, as igrejas estão cheias de gente vazia. As igrejas estão cheias de gente vazia. Gente que vai à igreja pretensamente buscar a Deus, mas eles não querem Deus, eles querem só de Deus a bênção para a sua vida. Uns vão buscar prosperidade, outros vão buscar casamento, outros vão buscar saúde, alguns vão buscar alguma bênção específica e para isso fazem campanhas, fazem votos. Tem muita gente fazendo voto nas igrejas, dando dinheiro para poder tentar comprar a Deus sem que precisem se consertar. Nessas igrejas que fazem campanhas, não se fala de pecado, de arrependimento, de conserto, de conversão, de mudança de vida, muito menos de santificação. Esses desejos de Deus não são atendidos, as pessoas não vão buscar a Deus e muito menos se consagrar a Ele. Não vão cultuar a Deus em espírito e em verdade. Eles vão assistir um show religioso e fazer uma campanha para pedir interesses para si. Vão pedir bênção, dinheiro, saúde, casamento, etc, etc. Eles vão tentar usar Deus, comprar Deus, dar dinheiro para receber a bênção. Não vão faltar líderes que gostam disso, que estejam fazendo essa barganha espiritual e prometendo bênçãos maiores quanto mais a oferta for maior também. Tem muita gente pregando a barganha e Deus diz, não é nada disso que eu quero. Amada, votos e essas carnes sacrificadas, isso vai me comprar? Isso vai salvar vocês? Não, não, não. Isso não vai afastar o mal de vocês. O mal vai vir como punição, castigo, por causa da maldade dessa terra, até que se arrependam. Este é o nosso quadro atual. Um povo evangélico grande em número, vazio do espírito, praticando religião, fazendo votos e campanhas para arrecadar dinheiro e prometendo
a bênção de Deus, enquanto outras igrejas continuam com seus sacrifícios, com seus cultos e missas e atividades religiosas, como que oferecendo alguma coisa a Deus que ele não aceita. Não aceita por quê? Por causa da contaminação do pecado. E o Senhor diz, não adianta vocês praticarem a religião, a religiosidade, ou fazerem votos e campanhas, enquanto o pecado está em pé. Enquanto não se arrependerem do pecado, não vai haver salvação, mudança neste quadro. Eu vou continuar a agir. É o que Deus tem nos falado. A mão de Deus vai continuar pesando sobre o Brasil. A mão de Deus vai continuar pesando sobre o Brasil. É o que a nação vai colher: espinhos e calamidades por causa da ira de Deus. E Deus faz isso para o nosso bem, visando o arrependimento, visando o quebrantamento de cada um e coletivamente. Deus quer que cada um cristão se arrependa por si e pelos seus vizinhos semelhantes e outras pessoas à sua volta. Deus espera um arrependimento coletivo, mas Deus espera também o arrependimento individual. Cada um se volte para Deus. Este é o chamado de Deus em nossos dias. Minha irmã, ouça a voz de Deus. Não tente mais comprar a Deus com dinheiro, ofertas e campanhas e sacrifícios vazios. É com atitude sincera de coração que você vai se achegar a Deus. Um coração contrito e quebrantado, isso Deus não despreza, mas tem que ser sincero. Pense nisso.